Se algumas Voltei, pessoas voltei. Tô bem, graças a Deus. Tudo bem? Boa se noite, algumas pessoas gente. saírem, é porque o Google Meet deu alguma informação aqui que algumas pessoas vão sair automaticamente, mas vão poder voltar à sala porque alguma coisa aqui na hora da gravação, porque já está gravando, tá? Quem tiver aí o WhatsApp do Matheus, manda para ele e fala para ele voltar, beleza? Ele entrou aí, mas o Google Meet derrubou ele, mas ele pode voltar, tá? É uma coisa técnica aqui do Google Meet. Bora lá, nós vamos falar de idolatria. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, né? Ou seu smartphone na sua Bíblia. Quem está com caderninho, ó, caderninho aqui, ó. Caderninho não pode faltar. A minha Bíblia hoje está no online, porque eu esqueci outro caderno, outra Bíblia lá na igreja, desde domingo. Mas a gente se vira, né? Tem Bíblia no telefone, então vamos para cima. Vamos lá. Matheus, voltou? Estão todos comigo? Todos me escutando? Sim. Ok. Então eu gostaria que você abrisse o livro em Gênesis. Olha, para abrir em Gênesis é porque o negócio começou lá do início, né? Então vamos ver aqui. Gênesis 3. Ah, Matheus entrou agora. Seja muito bem-vindo, Matheus! 23. Ó, 23. Matheus não, Gênesis. Eita, nós. Gênesis 3, capítulo capítulo 3, versículo, deixa aqui, 4. Quem pode ler Gênesis 3, versículo 4? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Tá. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Maravilha. No versículo 6, para a gente finalizar. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Maravilha, obrigado, tá, Cris? Então vamos entender uma coisa. Se vocês quiserem escrever aí, já vai falando o que é idolatria para você. Na sua concepção de conhecimento, de estudo, alguma coisa foi falada algum tempo atrás, ou você agora está buscando essa informação. O que para você, o que é idolatria? Né? Vai escrevendo aí no chat, quem puder, e para a gente entender, né? Ou quem quiser aqui também se manifestar através do microfone, pode falar também. Alguém quer falar no microfone ou quer falar só pelo chat? Aqui a Amanda está falando. Tudo que coloca acima de Deus é idolatria. A Érica... não. A Érica que falou tudo acima de Deus. A Amanda falou também acima de Deus, amor excessivo, pensamentos bem parecidos. Né? Isso aí. Também. Alguém mais quer colocar? Cris, tudo que você coloca também acima de Deus. Vocês estão copiando e colando? Vocês estão copiando e colando, hein? Eu tô vendo aqui que vocês estão copiando e colando. Olha, mas é isso aí, gente. Brincadeira, mas o pensamento está sendo alinhado aí, né? Mas por que que... é, mas por que que eu entrei... Bom, uma galerinha entrando, seja muito bem-vinda.
Bom, mas por que que eu comecei com Gênesis? Porque Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Ali falando aí, exagero a si próprio com relação à beleza, também faz parte, ótimo. Por quê? Porque desde o início da humanidade, a idolatria ela foi incluída na vida social do ser humano, ao ponto de que nós temos que nos dar com isso todos os dias. A Rô está bem falando aqui, a Amanda falando isso, pode ser pessoas de trabalho, religião, é a prática de adoração à religião, pessoas ou até animais. Maravilha. Tudo que vocês estão falando aqui faz parte do contexto de idolatria também, tá? Mas eu quero ir mais a fundo, para que a gente saiba que qual que é a intensidade que nós devemos meditar com relação à idolatria. Então, esse texto em Gênesis vai ter aqui um diálogo, na verdade, da serpente. Quem era a serpente? A serpente era o próprio Satanás ali, para que, conversando com a Eva, para que ela pudesse comer do fruto daquela árvore que Deus não tinha permitido. Então, na verdade, ali naquele momento, Eva e Adão não estão trocando Deus por Satanás. Você já parou para pensar sobre isso? Eles não estão trocando o Deus dele por Satanás. O que de fato eles estão trocando é que a serpente, o Satanás vai mostrar para Eva e para o Adão que se eles comerem do fruto, eles terão o conhecimento do bem e do mal e eles serão como Deus. Olha só. Então, o início da idolatria, ela vem ligada à cobiça. A cobiça de querer algo para si próprio. Todos estão entendendo? Amém, amém? Estão Amém. dormindo? Não. Dorme não, gente. Pelo amor de Deus. Bom, então o que acontece ali naquele diálogo? Eva come do fruto, a gente já sabe a história, né? Que depois os olhos de Eva e de Adão caem sobre a face da terra com relação à nudez, e aí começa a enxergar o pecado, né? Que o pecado ele é um resultado das circunstâncias, mas eu quero que vocês entendam que ali naquele exato momento houve um início da idolatria. Ué, mas como assim idolatria? Ele não estava fazendo idolatria de Satanás e nem de Deus, mas sim do próprio ventre. Então, Eva e Adão vai querer para eles mesmos o poder de Deus. Vai querer ser Deus. Vai querer ter entendimento sobre o bem e o mal. Então, a palavra, né, ali o contexto vai dizer que nós trocamos Deus pelo nosso ventre. Então a idolatria começa pelo ser humano, pelo desejo do ser humano ser ele ter algo que ele controle, né? Alguma situação que ele possa controlar. Então há uma idolatria sobre as vontades humanas de si próprio. Olha só que maravilhoso esse entendimento, né? Alguém já passou por esse entendimento que ali naquele exato momento que Eva e Adão pecam, desobedecem a Deus, há uma
idolatria, sobre a cobiça humana. E a partir daquele exato momento, até hoje, ainda o homem si próprio idolatra. Você conhece alguém que se idolatra? Conhece alguém que, para ele, vamos falar assim, a vida dele é baseada somente nas suas conquistas, nas suas vitórias, na sua vida? Você conhece pessoas assim? Que se julgam superiores, que se julgam mais potentes do que as outras, que se julgam ser, vamos supor assim, insubstituível, né? Então, isso é o início da idolatria. Então, precisamos repensar se nós não já passamos por isso. Se nós não já tivemos esse tipo de pensamento idólatra, de nós mesmos, de querer que a gente tenha um Deus controlado por nós e não estar no controle nas mãos de Deus. Isso é muito importante, porque mesmo no século XXI, e esse texto, gente, é o início da Bíblia, é o início da criação. Então, é um texto de mais de 2000 anos, muito mais, passou. Então, não sou eu que estou trazendo a interpretação através do Espírito Santo para que nós possamos entender esse subtítulo, esse tema. Amém? Quem pode aqui abrir o livro de Colossenses 2:23? Aqui o Ale falando que já foi assim, aprendeu muito na vida, adquiriu maturidade, estando perto de Deus. É isso aí, show de bola. Quem já não fez isso, exatamente. Quem nunca não se julgou superior ao outro, quem nunca se próprio idolatrou, falando que eu sou o cara, eu que faço a diferença, sou eu mesmo. É aquela música do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu, né? Na verdade, o único cara é Jesus, e pela misericórdia dele e pela sua graça nós estamos aqui vivos, né? Mas a cada dia mais, é isso aí, Amanda, estamos sendo mais parecidos com ele, mas ele ainda é superior a nós. Amém? Show de bola. Vocês estão gostando, gente? Tá bom aí ou posso parar? Sim. Amém, tá ótimo. Colossenses o quê? Colossenses 2:23. Quem pode ler? As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Show de bola. Espera aí que eu só vou abrir um negócio aqui, para você ler de novo, porque estava saindo um barulhinho aí atrás de você, que as pessoas não vão entender. Espera aí. É 2:23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Deu para entender agora? Show. Resumindo, o que Paulo está falando? Que existe, na verdade, ali, uma pretensão do ser humano em se colocar, na verdade, tão religioso assim, com aparência de sabedoria, sabe? Aqui fala da falsa humildade, que, na verdade, ele só está querendo aparecer ser humilde, mas ele está falando que existe aqui
um culto a si mesmo, que é os impulsos da carne. Então, os impulsos da carne faz com que a gente queira algo para satisfazer a nossa carne. Então, quando nós estamos fazendo algo para que venha fortalecer, vamos falar assim, fortalecer o culto a nós mesmos, a essa, vamos falar assim, essa ganância, né, de que as pessoas possam ver em mim algo, que eles venham ver em mim algo, que eles venham celebrar, e que eles venham me adorar, que eles venham ficar, vamos falar assim, extasiados, mas na verdade nada se passa de uma falsidade humana. Então Paulo vai descrever que mesmo aparecendo sendo bom, não é bom. Mesmo parecendo, vamos dar um exemplo, tá? É mais ou menos assim, você gosta de uma música, e aí aquela música você escuta todo dia, aí a pessoa que canta aquela música, você também começa a seguir no Instagram, começa a seguir e tal. Isso parece ser bom, porque você, vamos supor que o que essa pessoa traz, a mensagem que essa pessoa traz é boa. Mas aí o seu coração, como a própria palavra diz, que é enganoso, ele começa a tomar uma proporção de satisfação da carne, a satisfação daquilo que você gosta, daquilo que você quer, né? Então, o que acontece? Aí você começa a adorar tudo aquilo que envolve a essa música, tanto a pessoa que canta, você começa a fazer culto para si mesmo, para os seus benefícios, né? Então isso já é um pensamento ruim, que na verdade é os nossos pensamentos que nos atrapalham. Concorda comigo? Vocês estão aí? Sim, O Alan está falando aqui, ó, muitos fazem propagandas para se beneficiar exatamente, praticando a caridade, ilustra. Ai, nossa, eu já vi tanta coisa. As pessoas fazem para que as pessoas vejam que eles são, na verdade, ali, pessoas boas, de caráter bom, mas, na verdade, elas estão cobiçando algo do desejo do seu próprio coração. Isso acontece todos os dias, né? Todos os dias acontece. Então, Paulo alerta a igreja de Colosso para que eles não venham prestar culto para si mesmos. Gente, isso acontece até dentro de uma igreja. Quando eu vou para uma igreja, sabendo que existe ali um culto, né, que é um culto para Deus, se eu não estou lá cultuando a Deus sem, escute isso, sem querer nada em troca, somente dando para Deus o que eu tenho de melhor, que é a adoração, eu estou cultuando a Deus. Agora, quando eu vou dentro de um culto, seja em qualquer lugar, na sua casa, em qualquer igreja, tá? Então, quando eu vou numa determinada congregação, se eu vou lá para buscar algo para o meu benefício próprio, eu estou cultuando aos meus pensamentos. Isso a palavra chama de idolatria. Porque desde lá do Gênesis, nós estamos entendendo que a razão, a raiz da idolatria, o que é? É a necessidade humana para controlar o seu destino. Eles não querem um Deus que controla. Eles querem controlar a Deus. Então, eles começam a fazer
algumas coisas, adorar coisas que eles podem controlar, né? Existem vários aspectos. E isso acontece nos dias de hoje, por quê? Porque a palavra ela é distorcida. Se você depois tiver um tempo, você pode pedir depois dessa... ou amanhã, com mais tempo, eu vou mandar uma ministração minha do último domingo, que eu falei sobre estar com Jesus durante uma caminhada, e que a verdade, ela que faz presente na nossa vida, que dá a luz da palavra, que vai buscar, você vai ter mais entendimento sobre isso, tá? Eu vou deixar essa ministração amanhã lá no grupinho da célula, tá bom? Porque não vai dar tempo de mandar isso hoje, tá? Então é o seguinte, entendendo isso, o que acontece? As pessoas destronam a imagem de Deus, que ele é o soberano, e vão entronizar a imagem do homem. Se a gente segue a Bíblia, a gente vai ver que o povo que caminhava no deserto, que estava ali com Moisés, Moisés subiu o monte para conversar com Deus, para fazer ali os mandamentos e tal. Só que ficou um povo lá embaixo, aguardando o retorno de Moisés. Só que Moisés demorava. Moisés queria ficar ali com Deus. Mas o próprio Deus disse que não, Moisés. Não é, eu te chamei, não foi para você ficar aqui comigo, é para que você possa direcionar esse povo. Só que durante essa caminhada, o povo ficou sem direção. Então, demasiadamente, o próprio ego humano, a cobiça humana, ela vai satisfazer através de um ídolo, através de uma adoração. E eles fizeram um bezerro de ouro. Né? Vocês vão ver na história que ali levantaram um bezerro de ouro, que foram feitos por mãos humanas, e aí eles começaram a adorar o bezerro de ouro. Gente, por quê? Porque eles queriam que os seus destinos fossem direcionados pelos próprios homens. A idolatria é isso. Desejos da nossa carne. E aí o resultado, vocês já sabem. Eles não chegaram na Terra Prometida. Aquele povo que começou no deserto a caminhar, morreram. Foi a sua descendência. Só dessa geração sobrou 2. Que foi Josué e Caleb. Não é isso, gente? Concorda comigo? Eu estou esquecendo aqui. Então, assim, olha a consequência sobre a idolatria. Né? Quem pode ler para mim o livro de Isaías 43 e 10? 43, Isaías 43, versículo 10. Gente, é muito importante vocês anotarem os versículos que eu estou falando aqui. Porque cada versículo que eu estou colocando aqui é o caminhar da informação sobre o tema, que faz e que condiz com a sequência do assunto. Para justamente você poder também ensinar aos seus familiares, né, as pessoas que você quer ensinar nessa caminhada. Quem pode ler? Isaías 43. Posso ler? Posso ler. Vós sois as... Pode? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há
Salvador. O que o profeta está falando? Que não existe nenhum Deus além do próprio Deus. Então vamos lá. Na antiga Grécia, Roma, naqueles tempos de Jesus, existia aquelas conotações de deuses, ídolos. Vocês vão ver filmes medievais, eu gosto muito de filmes assim, né? Eles invocam o nome de deuses, ainda mais na Grécia Antiga, que tem monumentos dos próprios deuses. Então, deuses, para vocês saberem, naquela época, alguém sabe me dizer para que um homem acreditava em tais deuses nessas épocas? Até, na verdade, antes de Jesus, tá, gente? Porque tinha pessoas que adoravam, por exemplo, Deus Baal. Tinha profetas que profetizavam em nome do Deus Baal, na época de Elias. Por que vocês acham que existia essa vontade de manifestar o nome de algum Deus, a não ser do próprio Deus Criador? Quem pode me responder? Vamos lá, gente. Quem pode dar uma sugestão? A Amanda está falando, eles queriam ver daquilo que viam que tinham controle. Ah, tá. Eles queriam crer naquilo que viam, que tinham controle. Amém. Mais alguém? Gente, vamos participar aí, gente. Cadê vocês? Ninguém quer falar? Só a Amanda falou. Alô? Gente, me deixa aqui sozinho. O povo dormiu. O pessoal dormiu mesmo, hein? Nossa. Ei, gente, dá um palpite aí. Por que o povo criava deuses se já existia um Deus? Imagino que ele esteja tentando fazer as coisas do jeito certo. E agora ele se sente preso. Como assim? Entendi. Meu amigo Boris aqui me ajudou bastante. Desde o início da história da humanidade até hoje, as pessoas inventam, né, deuses. Deuses. Por quê? Por que elas inventam deuses sabendo que já existe um Deus? Não é por ignorância? Vai pegar... Deixa eu... Oi? O Ale está respondendo aqui. O ser humano sempre coloca a ganância na frente de tudo. Invertem, criam. Também faz parte. Também. Kleber quer falar? Pode falar, Kleber. Ô, Júnior, eu acho, creio eu, que é porque verdadeiramente ainda não conhece a Deus. Porque se conhecesse profundamente a Deus e servisse somente a Deus, não precisaria criar, né, matéria para poder adorar, né, para poder caminhar com essa matéria, para poder andar mesmo, né, da forma que eles andavam ali, procurando alguém para se sustentar naquilo que eles criam que era Deus. Porque conhecendo a Deus verdadeiramente, você não precisa de uma matéria para poder
imaginar a Deus naquela matéria, né? Ótimo. Isso que você colocou, conhecendo a Deus verdadeiramente, né? É diferente de só conhecer, ouvir falar, né? Justamente porque quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, a gente tem um encontro com o Criador. E aí as outras coisas que a gente traz das vontades próprias humanas são jogadas por terra, são quebradas. Exatamente, Kleber. Também a sua posição é muito importante e também de fato verdadeira, né? Porque até mesmo muitos que professavam fé diferentes, a não ser do nosso Deus, eles não tinham conhecimento de Deus. Talvez eles já ouviam falar de Deus, né? Mas não tinha ali a experiência, e na verdade, às vezes nem queriam ter, na verdade, porque eles queriam benefício para si próprios. Como diz aqui, né? As paixões humanas fizeram a inventar os deuses. Então, os deuses são entidades, eram identidades nacionais, de um pensar coletivo. Quando, por exemplo, em épocas que ganhavam-se guerras, né, ali existia um Deus que eles glorificavam. Olha, foi por causa do Deus fulano. E aí eles glorificavam. Era um pensamento coletivo que eles tinham sobre aquele Deus. E quando eles faziam ídolos, eram imagens que eram para adoração àqueles deuses, para que eles pudessem ter algo físico, em matéria, né, vamos falar assim, né, de pegar, palpar, né, uma imagem, uma estátua, que eles pudessem se ajoelhar ou orar, fazer alguma coisa, né, como acontece em várias e várias circunstâncias hoje em todo o mundo, né? Hoje, mesmo no século XXI, ainda existem pessoas que adoram ídolos feitos com mãos. Sabem até que existe Deus, o Criador, mas buscam benefícios para si próprio, querem controlar esse Deus. Entende? Na verdade, eles até o controlam, porque eles fazem o que querem. Certo? Então, quando nós submetemos a Deus, Criador, agora a gente não tem controle nenhum. Porque lá em Eclesiastes vai falar que existe tempo para todas as coisas. Então, não tem como você dizer para você mesmo que agora acabou a tristeza, acabou os desafios de vida, que agora é só felicidade. Não, você está errado, porque o próprio Deus está dizendo em Eclesiastes que existe tempos em tempos, né? Para tantas pessoas que fazem as coisas boas, que são os justos, e também para aqueles que não são, para aqueles que são ímpios. O ímpio, aqui no caso, são aqueles que não creem, que não processam a fé em Deus, né? São os incrédulos. O incrédulo, ele não coloca Deus como existência única para ele. Agora, aquele que crê, que a gente fala do cristão, ele sim submete a um só Deus. Ele presta culto somente para esse Deus, tá? Na medida que vocês forem tendo alguma dúvida, pode passar aqui no chat, ou também falar, levantar a mãozinha aí, que a gente para e vocês falam, tá bom? Beleza? Quem pode... bom, finalizando essa informação de Isaías, o profeta, que, na verdade, quando a gente fala de Deus da forma, vamos falar assim, judaica, né, hebraica até antes, a gente está falando de um Deus, de uma divindade,
né? Uma divindade. Então, quando a gente fala da divindade, não é um ser criado. Então, eles criavam deuses. Então, quando a gente cria algo, não é algo divino, incontrolado, porque somente Deus é algo divino, que não foi criado por mãos humanas. E também, quando é algo, por exemplo, tudo que é criado por Deus está submetido às ordenanças de Deus, porque ele é o Criador. A palavra vai dizer que ele criou céus e terra, e tudo que há na terra, entre animais, seres humanos, tudo que você pensar aí, Deus criou. Certo? Então, todas essas coisas devem submeter a Deus, o seu Criador. Então, muitos pararam de submeter a Deus, criando, né, entre aspas, ídolos para serem, de certa forma, idolatrados. Então, a idolatria, ela campa nesse meio. Até mesmo, gente, algo muito importante, que muitas das vezes, eu estou falando só nos dias de hoje, no século XX, XXI, mas só que, às vezes, acontecem fatos inusitados, né, sobre ídolos, deuses, mas é porque também existe ali brechas que Satanás entra sobre isso e faz com que você acredita que aquele ídolo, aquele Deus que você está buscando, que não é o Deus divino, faça alguma coisa para que você crê. Mas, na verdade, é uma brecha, uma intuição maligna de fazer você acreditar naquilo que não é real. Então, como que eu posso entender mais e não cair nas ciladas? Bom, se eu quero conhecer Deus, o que eu tenho que fazer? Se eu quero escutar Deus, o que eu tenho que fazer? Ler a Bíblia. A Bíblia, ela é uma exposição da palavra de Deus e uma revelação da palavra de Deus. Então, quando eu busco uma revelação, uma explicação, um sentido para a minha vida, eu tenho que me recorrer à palavra de Deus. E Zé Fini. Claro, ler a Bíblia, orar, jejuar, são procedimentos. Mas a palavra, ela é comestível, você pode se alimentar dela. O próprio Jesus disse, né, ali, confrontando, não, né, falando com Satanás que não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra. Então, na verdade, tudo que nós comemos dessa palavra é um alimento necessário para que a gente não seja enganado no tema que nós estamos estudando aqui, pela idolatria humana. Amém? Amém. 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 Amanda colocou aí justamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um tema do nosso aniversário. Então, tenho certeza que você tem que buscar e entender mais de Deus, buscando o que ele deixou para nós de melhor, que é a sua palavra. Sem a palavra, a gente morreria, porque ela é o nosso alimento. Amém? O nosso alimento espiritual, tá? Ela que vai te saciar em qualquer tempo de vida. Bom, seguindo isso, quem puder ler aí Salmos 96, versículo 5. Vou me hidratar aqui a garganta.
Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Pronto, tá aí mais uma afirmação que tudo aquilo que querem submeter a deuses são coisas vãs, coisas que não representam a Deus, né? Todos são ídolos, representativos do pensamento humano, né? Então, o que eles procuram? Prazer pessoal. Simultaneamente, uma atrás da outra, prazer pessoal. São os idólatras da nossa atualidade. Gente, eu tô falando de uma forma diferente. Quer repetir? Salmos 96, versículo 5. Salmos 96, versículo 5. Quer ler de novo? Pode ler? Pode, Rô. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. E mais acima, no versículo 4, vai dizer: é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. E aqui está escrito deuses, de letra minúscula. Vocês estão percebendo? Sim, Vocês perceberam isso na Bíblia? percebi. Vocês percebem que na Bíblia, quando fala do Deus vivo, poderoso, sempre quando há uma expressão de ele, dele, eu sou Senhor, Rei dos exércitos, tudo começa com letra maiúscula, porque é a referência sobre a divindade de Deus. E quando não é divindade, coloca minúsculo. Por isso que quando coloca o nome de Jesus, sempre é Jesus com letra maiúscula. Porque é referência sobre a divindade de Deus. Espírito Santo também. São coisas assim que são detalhes que a gente vai aprendendo ao longo dessa caminhada. Tá bem? Que a Bíblia é show de bola. Então, aqui vai dizer tudo isso. Que, na verdade, os deuses das nações não se passam de ídolos. Ídolos por causa da vontade do coração humano. E olha só que agravante que nós temos hoje. Além de não só como era na antiga Grécia, Roma, né? Eles faziam esculturas, eles faziam ali para que pudesse adorar e tal. Hoje, a gente, né, as pessoas começam a adorar também pessoas. Pessoas adoram pessoas. Elevam o nome de pessoas mais do que o próprio Deus. Olha só, acreditam mais nas pessoas do que em Deus. Acreditam mais nas palavras das pessoas do que na palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque de toda essa situação que nós passamos aí, a pandemia e tal, agora está sendo mais tranquilo de conviver e tal, mas no início dessa pandemia, muitas pessoas que achavam que vamos falar assim, que achavam que conheciam Deus, que achavam que eram realmente ali, buscavam Deus, na verdade, a partir de uma crise mundial, sentiram a necessidade e ficaram com medo e buscaram a necessidade na palavra humana, de se refugiar em situações humanizadas e não crendo em Deus, que poderia, acima de tudo, fazer tudo o que for necessário.
Então, Deus, lógico, dá a ciência para o homem executar, mas Deus é a própria ciência, né? Ninguém explica Deus. Então, nós não devemos, por exemplo, hoje em dia, né, no mundo que a gente vive, não podemos ter medo da morte, pois a morte, para aqueles que temem ao Senhor, é lucro. Eu entendo que pai, mãe, filhos, sim, eu sei, mas Deus, como Ele conhece o seu coração e sonda o seu coração, Ele sabe a hora certa daqueles que o temem. Entendeu? Deus não vai fazer qualquer coisa para que o reino dele diminua. Ele vai abrir mais situações para que o reino dele cresça através da sua vida. E o que a gente tem que, na verdade, é confiar na palavra de Deus e adorar Ele em espírito e em verdade. E quando também Jesus vai falar ali para aqueles seus discípulos, que vai chegar um dia que as pessoas o adorarão, não nos montes, não ali caracterizando que está buscando e tal, não, mas as pessoas estarão em espírito e em verdade buscando dentro das suas casas, no seu trabalho, às vezes numa fila de ônibus, a pessoa está adorando a Jesus. Mas as pessoas não vão enxergar isso. Por quê? Porque não é necessário. Eu não tenho que ficar olhando, vigiando a sua vida para ver se você adora a Deus. Porque os fariseus faziam isso. Eles iam à praça pública para mostrar que eles adoravam a Deus. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente esteja sempre adorando Ele em espírito e verdade, em momentos que ninguém está nos olhando. Que é só por quê? Porque os olhos do Senhor, como diz a palavra, estão em todos os lugares. Então, a questão da idolatria, ela é muito, muito mais além do que idolatrar alguma imagem, alguma pessoa, alguma situação, por exemplo, momentânea. Não, a idolatria, ela é a vontade do próprio homem de se auto-idolatrar. É a necessidade humana de controlar as coisas. Então, a pergunta é: como está a nossa vida nesse aspecto? O que nós temos feito com relação a isso? Essa é a reflexão que eu deixo aqui, para também não atrapalhar o horário, porque é muito mais além. Tá? Muito mais além do que você idolatrar um animal, idolatrar um grupo musical. Muitas pessoas idolatram até um pastor, por exemplo, né? No caso de uma igreja, idolatram um padre, idolatra o Papa. É um ser criado como nós. O único que é divino e soberano já tem nome. Já fez o que tinha que fazer nessa terra. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, muita atenção. Eu não estou aqui para julgar, tá? Eu estou aqui somente para ensinar, e é que a palavra que vai fazer efeito aí no seu coração, é a semente que brota no seu coração, que vai dizer para você o que é certo e o que é errado. Porque precisamos prestar culto para Deus de forma coerente.
Não de forma displicente. Eu estou indo lá na igreja, mas o meu pensamento está mais nas minhas contas. Deus me ajuda nas minhas contas. Deus faz um milagre. Deus, preciso lá de uma situação. Eu vim aqui para isso. Gente, todo meu respeito, era melhor ter ficado em casa. Porque está passando vergonha com o próprio Deus. Então, sejamos honestos e fiel com Deus. A idolatria ela tem muito a ver também com a fidelidade, como é um casamento. Temos que ser sinceros com o nosso cônjuge, com o marido, com a esposa. E assim tenhamos que ser sinceros com Deus na questão de adoração. Então, o que nós devemos fazer nessa noite é pedir perdão. Pedir perdão talvez, né, pela nosso mau entendimento com relação à idolatria, que é um pecado que nos afasta de Deus, que nos afasta da essência de Deus. Como diz o Kleber, conhecendo Deus de forma verdadeira. Então, eu tenho certeza que esse estudo de hoje foi maravilhoso. E aí, agora eu vou abrir aí uns 5 minutinhos para quem quiser falar de alguma experiência que teve com relação a isso, ou quiser fazer uma pergunta. Vou deixar 5 minutinhos aí para vocês, para a gente finalizar. Tá bom? Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta, testemunhar alguma coisa que viveu, que percebeu sobre esse tema? Compreensão. Compreendeu tudo, Cris? Aleluia, glória a Deus. Que bênção. Bênção, bênção. Então tá tudo certo? Tudo certo, galera? Então, nós vamos fazer a nossa oração. A gente vai tirar aquela selfie para a gente postar nas nossas redes sociais, para a gente divulgar mais e mais o nosso ensino, né? Através dessa oportunidade que Deus nos deu. E Deus vai mais e mais nos encharcando com a sua palavra, discernimento, né? Maravilha? Bom, é isso aí, pastora Cecília. Verdade que nos ensina. Então, assim,